Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Cá estamos para hoje propor-lhe uma discussão em torno dos resultados do 4º Recenseamento Geral da População e Habitação, cujos resultados foram então anunciados na última semana pelo Instituto Nacional de Estatística. Tenho comigo aqui 4 convidados, boa noite aos 4. Alexandre Marupi, do Instituto Nacional de Estatística, Cirilo Tempo, também do Instituto Nacional de Estatística, José Guam, que é geógrafo especialista em população, e António Francisco, que é economista. Boa noite aos 4, com eles então que vamos olhar para estes resultados. De acordo com os dados que foram anunciados, somos, ou éramos, 27 milhões e 900 mil habitantes em 2017, uma vez que os dados mostram um crescimento da população na média de 2,8 por ano. Creio que estaremos agora já perto dos 31 milhões, mas como tenho especialistas aqui, são eles que vão clarificar melhor estes dados. Muito bem, vou começar aqui pelos meus convidados do Instituto Nacional de Estatística. Há muitos números à volta destes dados. Em termos genéricos, que grande ilação é que tiraram deste recenseamento geral da população? Faça os números já que chegamos. Vou começar aí pelo Sr. Alexandre Marupi. Boa noite. Primeiro, permita-me saudar a toda a população residente em todo o território nacional, que foi essa população que acreditou, apoiou, participou ativamente na realização do 4º Recenseamento Geral da População e Habitação e abriu as portas das suas casas e recebeu aos agentes recenseadores. E também saudar, neste momento, a todos os telespectadores da STV, agradecer à STV por essa oportunidade que nos dá e também não vamos nos esquecer de todos aqueles que são assíduos a esse programa, Pontos de Vista. Por último, vou saudar aos panelistas. Indo à questão que me coloca, é preciso termos em conta que o Instituto Nacional de Estatística é uma instituição que tem por missão produzir estatísticas oficiais e, nesse processo, ela produz as estatísticas para alimentar aos decisores, aqueles que tomam decisão e que devem usar esses números para que esses números sejam usados nas políticas públicas. Sendo assim, nós em cada processo tiramos alguma lição e uma das lições que nós tiramos desse censo é de que realmente pelo o ritmo de crescimento da população que se registra, principalmente nos últimos 10 anos, há uns desafios que devem ser muito bem encarados, principalmente não só pela sociedade no geral, mas em particular acho que as academias têm um papel muito importante, porque o nosso papel nós vamos para o terreno, tiramos a fotografia do país e colocamos à disposição os dados ao público que deve fazer o uso. E nesse processo nós fazemos parte, mas nós temos contado com a análise desses dados e o uso desses dados de todos os segmentos da sociedade. Este ritmo de crescimento, em termos de padrão mundial, a que nível podemos colocar? É um ritmo padrão médio, alto, baixo? Eu dava aqui por alguns dados, dizer que em cada 1000 habitantes nascem cerca de 38 crianças, a taxa de fecundidade está a 37,9, quando em 2007 estava a 42,2, o número médio de filhos por mulher está a 5,2, estava a 5,7. O que é que nos dizem esses dados do ponto de vista objetivo? Na verdade, podemos dizer que esses dados nos sugerem uma situação em que não podemos fazer uma comparação absoluta em relação aos outros países, porque se um crescimento desses fosse num país em que
houvesse uma sustentabilidade econômica, os resultados, ou então a reação talvez seria outra. E no nosso caso, o que tem que se pensar é se realmente, continuando o crescimento nesse ritmo, o país está ou não em condições de poder gerir a situação. E talvez nós, como eu vinha dizendo, a nossa competência foi de disponibilizar os dados para serem usados, mas também dizer que, de uma forma geral, essa situação requer aqui nós possamos potenciar que as pessoas consigam, principalmente na produção de comida, se sustentarem. E para tal é preciso que haja investimentos sérios e, quando falamos de investimentos, estamos a falar primeiro do próprio homem, para dar-lhe a capacidade dele poder contribuir e fazer algo primeiro para si, para a sua família e assim para diante. Bem, vou também, Sr. Cirilo Temer, que esta taxa de 35% de crescimento da população, no contexto global, onde é que se situa? O que é que ela nos traduz? Boa noite, Jeremias, boa noite, colegas do painel, e boa noite aos telespectadores. Como diz o Jeremias bem, comparativamente ao que se passa no mundo em geral, esta taxa de crescimento é alta. É alta e, como dizia bem o meu colega, coloca diversos desafios aos fazedores de políticas, aos governantes do país, para a gestão destas taxas de crescimento. Quando se conversa com demógrafos e se faz uma análise sobre a taxa de crescimento da população, o ritmo a que nós crescemos, sobretudo nos últimos 10 anos, eles recomendam a fazer-se uma análise olhando para diferentes vetores. Porque uns podem dizer que é bom que a população cresça, mas outros, sob outro ponto de vista, pode não ser tão bom assim, olhando para o que dizia aqui há pouco o meu colega, para o condicionamento de vários fatores para que esta população tenha boas condições de vida. Portanto, ele fazia referência a isto remete-nos a uma reflexão a todos os níveis, acima de tudo para as academias, para ajudar os tomadores de decisão na definição de políticas públicas sustentáveis face a este crescimento. Jeremias fazia menção a alguns indicadores. Se olharmos para os diferentes indicadores que foram aqui produzidos, grande parte deles baixaram, né? A taxa de fecundidade baixou, o número de filhos por mulher baixou, ainda que em percentagem bastante reduzida, mas no cômputo geral a população cresceu. E o crescimento da população é o saldo, digamos assim, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Portanto, para além de outros fatores como migração e outros. Portanto, colocam-nos vários desafios, de fato. Vou pedir também uma análise. Quando olhamos para estes dados, na vossa opinião como especialistas, em termos de população, qual é a primeira leitura que se pode oferecer? Vi ali os níveis de crescimento de população, 2.5, que era mais ou menos o padrão, há um ano que está a 1.7 e volta aos 2, portanto está nos 2.8 nesta altura. Olhando para estes resultados, que tipo de desafios é que acha que se colocam a um país como o nosso relativamente a estes números? Muito obrigado, Jeremias. Boa noite aos telespectadores e boa noite aos colegas aqui do painel. Indo à questão que me coloca, realmente o que nós podemos notar assim, a priori, sobre os resultados, é que vemos aqui um crescimento da população de Moçambique. E se compararmos com os censos anteriores, conseguimos notar que nesses últimos 10 anos o crescimento foi maior ainda que nos últimos 3 censos
Em 2007 nós tínhamos um crescimento de 2,5, agora subimos para 2,8. Realmente isto coloca muitos desafios ao país, traz aqui uma necessidade de um estudo que precisa de ser feito com alguma urgência. Já temos o material, os dados. Aqui aproveito para endereçar os meus cumprimentos ao INE pelo trabalho feito, mas os dados estão aqui, precisam de ser analisados para ajudarmos aos fazedores de políticas a traçar melhores estratégias. Mas o que se nota a priori é que realmente a população está a crescer e cresceu relativamente mais nesses últimos 10 anos. E os desafios estão lá, uns no sentido positivo, mas outros no sentido negativo mesmo. É preciso que se tomem algumas medidas para poder acompanhar este ritmo. Doutor Antônio Francisco, também peço a sua primeira leitura a estes resultados. Ora, muito boa noite a todos, colegas e telespectadores. Eu começaria por dizer, se calhar era bom fazer uma correção. Eu, para além de economista, eu sou demógrafo, sou doutorado em demografia há 20 anos. E devo dizer, e digo isto até por uma razão, quer dizer, foi com muita ansiedade que nós esperamos por estes dados. E é com muita satisfação, porque a nossa matéria-prima é esta. Então, eu queria começar por manifestar esta satisfação, independentemente do que se possa dizer dos dados. Isto é fantástico, o manancial da informação que aqui temos. Quero também até saudar o INE, não pelo atraso e pelo castigo que nos causou, mas por uma coisa única que vocês fizeram como INE, que foi lançar os dados, divulgá-los na página e disponibilizar-nos os dados em Excel. Nunca antes nós tivemos uma coisa destas, ou seja, a facilitação dos dados para que a gente não tenha que ir batê-los depois e pô-los lá. Portanto, eu mando esta saudação porque o castigo que nós temos em ter que pôr os dados era inaceitável. E isto é uma saudação que eu vos quero endereçar ao Sr. Presidente e espero que, para além destes dados, que para mim são a ponta do iceberg, porque na realidade o que nós temos os dados agregados, mas os dados principais, o iceberg, são os dados provinciais, são os dados distritais, são aqueles dados desagregados. Esses não estão disponíveis, provinciais não há nada ainda. Então, esperemos que esses dados sejam o mais depressa disponibilizados. Há uma questão que eu queria dizer, que é o seguinte: costuma-se dizer que a estatística é como o biquíni, mostra muito, mas esconde o essencial. E nós podemos ver aqui vários exemplos como estes dados parece que mostram muito, mas o essencial está escondido. Mas claro, eu acho que também se diz que há duas maneiras de utilizar a estatística. Ou nós usamos a estatística como o bêbado usa o poste de iluminação, para se agarrar e para não cair, ou nós usamos a estatística para nos iluminarmos. E eu acho que isto é o objetivo de nós usarmos para estes dados e irmos realmente buscar o essencial. A minha impressão é que eu não sei, e espero que não sei se vocês vão esclarecer o INE, os dados preliminares davam uma taxa de 3,5%, estimavam isso, de crescimento. Entretanto, houve correções dos dados. Eu tinha curiosidade em perceber porque é que houve essa correção. E vou explicar pelo seguinte: se fosse 3,5%, eu acho que nós estávamos a esgotar a possibilidade de chegar ao pico do crescimento. Sendo 2,8%, eu penso que provavelmente ainda vamos ter que acelerar isto. Se não acelerou tanto, foi porquê? Por um lado, a taxa de fecundidade não baixou suficientemente e, por outro lado, eu não sei bem em relação à mortalidade. O INE apresenta ali 67% de mortalidade infantil, mas, por exemplo, eu vejo na página atualizada, neste momento a população está estimada praticamente em 30 milhões, e aparece ali
72,5% de mortalidade infantil. A questão é o seguinte, é que muitas vezes há certos indicadores que depois põem dúvida sobre outros. A fecundidade não está a baixar. Baixou de 5,7 para 5,2, é praticamente estagnada. Então significa que a mortalidade, as estimativas que nós estamos a ter são demasiado baixas para o nível de fecundidade. Há um entendimento a nível mundial de que quando a mortalidade infantil baixa para o nível em que está, a fecundidade devia estar mais baixa de 5 e não baixou. Então há aqui aspectos que não estão conjugados nesta relação. De qualquer maneira, o que eu me penso é que Moçambique é uma população que se pode dizer subdesenvolvida. E subdesenvolvida porquê? Por causa da sua estrutura. E há um indicador crucial que eu vejo em todos estes e que nos dá a verdadeira informação do retrocesso, do subdesenvolvimento que nós estamos a ter. E eu vou dizer qual é. É a idade mediana. A idade mediana, neste momento, é estimada em 16,6. Em 1950, era 19. Nós estamos a regredir. Nenhuma população que se desenvolve regride desta maneira. A idade mediana, neste momento, devia estar próximo dos 20. Então, isto o que é que significa? Significa que a pirâmide, se forem ver nos gráficos, a pirâmide está a alargar na base, significa que há muita criança a nascer e não há um amadurecimento da população. Não há uma mudança da estrutura. E isso é preocupante. Portanto, há aqui um processo... Eu dava aqui para os dados dos 0 aos 14 anos, temos 46,6% da população, dos 15 a 64, 51%, portanto, significa dos 0 aos 64 temos a volta de 96,7%. Quer dizer, o que é que isto quer dizer? Significa que a fecundidade é demasiado alta, significa que não está a baixar, contrariamente a todo o mundo. Na zona da África subsaariana, Moçambique, Malau e alguns outros países, mas, por exemplo, a África do Sul, o Botsuana, tem fecundidades de 3 crianças por mulher. Em Maputo nós temos essa evolução. Maputo, nós não temos agora os dados provinciais, mas provavelmente Maputo está por volta dos 3 filhos por mulher, mas nas zonas norte significa que está acima de 5. Então significa que, por um lado, as mulheres não têm confiança de que a mortalidade é sustentável, significa que continuam a ter os filhos. Vão fazer os filhos para garantir, para compensar a mortalidade que não controlam. Os filhos também têm um papel muito importante na atividade agrícola. Está ali, mais de 22% de crianças participam ativamente no trabalho, entre os 7 e os 14 anos. Então significa que há uma estagnação na atividade económica, na atividade de mudança, portanto, naquilo que devia fazer com que a idade mediana subisse e não descesse. Portanto, nós estamos a descer de 17, de 18, estamos aí para 16,6. Então, isto é muito preocupante. Qualquer campanha que estejam a fazer aí, por exemplo, sobre os casamentos prematuros, que pode ser um contributo, mas o problema é que há outros fatores que fazem com que a população esteja a resistir. E este é, para mim, dos indicadores mais reveladores. Este e a pirâmide. Significa que a população está bastante subdesenvolvida na sua transformação, que deve ser para o desenvolvimento. Então, por exemplo, você tem aumento de idosos, mas não temos envelhecimento em Moçambique. Aquilo que se diz na Europa, eles têm envelhecimento. Porquê? Porque há uma redução da população infantil. Nós temos gerontocrescimento no sentido em que temos o aumento do número de idosos, mas esse aumento é sufocado pelas crianças. Então, a população está a infantilizar-se, a rejuvenescer, em vez de envelhecer no sentido de desenvolvimento. Queria ouvir a opinião do Dr. José Guam sobre esta questão do facto de, portanto, nesta escala entre 0 e 64%, temos a volta de 90 e tal %, com o facto de a esperança de vida
ela está a aumentar, portanto, ela está a partir de 52 para 56. 53. 56 é mulheres. 53, pronto. O que é que isto sugere? Realmente isto sugere-nos vários aspectos. Um deles é que, bem, nós temos, olhando para esta questão da esperança de vida, nós vamos notar aqui que há aqui alguma melhoria em relação a alguns indicadores, o caso da mortalidade que aqui foi referida, e alguma melhoria nas condições de vida. Mas, entretanto, há indicadores básicos, conforme referiu o professor Francisco, que fazem com que a população cresça e continue mais jovem. É que, de fato, a taxa a fecundidade continua alta. Então, a taxa de fecundidade continuando alta, ela acaba sufocando todos os outros indicadores da população, sobretudo esta questão do envelhecimento da população. Agora, isso significa que a fecundidade cresce mais do que, aparentemente, o aumento da esperança de vida sugere do ponto de vista de números, será isso? Sim, mas na verdade ela não cresceu mais, ela estagnou, e o que significava que nós devíamos ter por essas alturas um decréscimo, digamos, substancial da fecundidade. O que acontece é que não se verificou, né, ou não se verifica nesses últimos 10 anos essa grande redução da fecundidade. Então isso faz com que a população continue a crescer. Existem algumas exceções, que são os centros urbanos, em especial a capital, né? Pode ter indicadores de fecundidade que mostrem um grande decréscimo, mas do ponto de vista geral do país, o que se nota é que nós continuamos a ter um número de filhos por mulheres ainda muito elevado. Isso tem suas consequências do ponto de vista econômico, do ponto de vista daquilo que é a capacidade que o país tem, né, para garantir a manutenção desta população, né, uma população muito jovem, cada vez mais jovem, conforme se disse aqui, a idade mediana vai baixando, quer dizer que temos uma população mais jovem do que tínhamos antes, né, de um ponto de vista. Agora, isso tem suas implicações, como eu disse, económicas, sobretudo esta questão da escolarização, quer dizer que o país terá que investir muito na educação, sobretudo nessas primeiras idades, porque é onde temos uma população relativamente maior e a crescer em grande número. Terá que se investir muito na saúde, porque nós sabemos que também é nas primeiras idades onde nós temos complicações sérias de saúde. Então isso vai requerer do país um grande investimento. E esta população, pese embora no nosso país a população inicie-se cedo para a atividade laboral, mas o que se verifica é que nós temos nas primeiras faixas, que são as faixas que nem podemos falar de força produtiva, o que mais cresce. O que quer dizer que é um maior encargo para o país do ponto de vista econômico. Bem, vou voltar aqui aos termos do Sistema Nacional de Estatística. Há um dado que também salta à vista, que tem a ver com os agregados familiares, os chefes de família. Há um crescimento exponencial. O que é que está a explicar isto na relação que havia, portanto, na comparação entre os dados anteriores e estes, especialmente os chefes de família? Portanto, passámos de 6.152 chefes de família para 11.000 chefes de família entre os 12 e 14 anos, é preciso que se diga. O que é que explica que em 10 anos tenhamos praticamente duplicado os chefes de família? Se compararmos com outros indicadores, da mortalidade, que estava aqui a serem levantados, com alguns indicadores que sugerem uma melhor qualidade de vida, acesso à internet, acesso ao telefone, acesso aos serviços financeiros. O que é que explica estes? Jeremias, vai ser difícil fazer esta pergunta ou esperar uma resposta a esta pergunta do Instituto Nacional de Estatística. O que o Instituto Nacional de Estatística fez foi recolher informação no terreno e colocou esta informação à disposição de qualquer investigador, qualquer académico. Neste momento... Mas, para este ponto de vista, já percebi, a realidade que encontraram no terreno em 2007 e 2017, sim. O que é que mudou naquilo que encontraram
ponto de vista empírico, como terem? É preciso ir procurar saber, é preciso cruzar algumas variáveis, é preciso questionar os próprios dados e explorá-los um bocadinho mais, porque o que está a acontecer, alguns elementos foram aqui avançados pelos académicos, que devem ser tomados em conta na análise destes números, e por aí, se calhar, vamos começar a encontrar respostas. Qualquer resposta que formos a dar agora, neste momento, seria, em meu ponto de vista, um pouco especulativa, tendo em conta que estamos a fazer uma primeira análise, estamos a lançar uma primeira vista a estes dados. Eles carecem de uma exploração. Precisamos de ir ver, é preciso ver que a maior parte da população continua a residir nas áreas rurais. Avançou-se aqui, por exemplo, que a taxa de fecundidade pode ter baixado ligeiramente nas zonas urbanas, mas na área rural continua alta, de facto, daí que a média é de 5,2 filhos por mulher. Portanto, é preciso ir buscar estas respostas aos próprios dados. Se tentássemos aventar qualquer explicação que não foi levantada, não fomos capazes de buscar esta resposta na altura da recolha de dados, seria meramente especulativa. Mas, vou ver se uma dúvida. Queria uma explicação técnica. Como é que é feito este processo de recolha de dados? Como é que é validado cientificamente? Portanto, eu vi aqui que depois da recolha de dados recomenda-se a realização do inquérito de cobertura para avaliar o grau de cobertura censitária. O que é isto deste inquérito de cobertura? Em palavras muito simples para as pessoas perceberem o que é. Bom, qualquer processo, principalmente quando se trata de uma operação tão gigante como essa, que é o caso do censo, e não um inquérito que é feito por amostra, o Censo Geral da População, ele decorre em simultâneo em todo o país e ele é exaustivo, não exclui ninguém. Então, como qualquer outra operação, tem alguma margem de erro. E esta margem de erro deve ser calculada no sentido de poder se determinar quantas pessoas foram omitidas. E essa taxa que advém desse resultado do inquérito de cobertura, ela é aplicada na população, nesse caso, na população residente, e que é para não pormos de lado ou de fora aquelas pessoas que foram omitidas no processo do desenvolvimento econômico do país. Então, depois do próprio recenseamento geral da população e habitação, é realizado o inquérito de cobertura. Esse é um inquérito que nós realizamos a nível nacional e a missão principal é exatamente procurarmos de lá onde decorreu o censo, voltarmos a passar, que é para determinarmos se há alguma população ou alguma casa que terá sido omitida. Então, com base nisso determina-se a taxa, e essa taxa depois é aplicada à população encontrada, que é aplicada nesse caso e é feito o ajustamento da população. Sim, se me permite, Jeremias, acrescentar um bocadinho só, é que quando se faz um censo pela exaustividade desta operação, tem-se em mente que há de haver alguma omissão. É muito difícil, não queria usar o termo impossível, mas é muito difícil cobrir em 100% a totalidade da população. Daí que há necessidade de se fazer este inquérito de cobertura para se determinar esta taxa de omissão. E as Nações Unidas definiram uma escala que classifica a qualidade de um censo em função desta taxa de omissão. Se a taxa de omissão se situar entre 0% e 2,5%, é considerado um censo muito bom. Se situar entre 2,5% e 5%, é considerado um censo bom. E se estiver entre 5% e 10%, é considerado um censo aceitável, com alguma reserva. E acima de 10% é considerado um censo que já
já é mau. Portanto, tem muitas lacunas. Então, isto ajuda também a se estabelecer alguma confiança na qualidade do censo que é realizado. E no nosso caso, para este último censo de 2017, chegamos a uma taxa de 3,7%. Está dentro, portanto, daquilo que... Sim, embora, se formos a ver a nível das províncias, chegamos a atingir um pouco mais de 5% em algumas províncias, nomeadamente nas províncias de Inhambane e Niassa, mas há outras províncias que tiveram uma taxa de omissão de 2,3%. Então, Francisco, é certo, este inquérito vai ser complementado, este censo, com outros inquéritos, por exemplo, um inquérito do orçamento familiar, que nos dá alguns indicadores do ponto de vista de desenvolvimento. Mas, de alguns dos dados que estão aqui, é possível fazer uma leitura dos avanços conseguidos ou não relativamente a este censo. Eu dava aqui para a educação, a taxa de analfabetismo era de 50,4% em 2007, desceu para 39% em 2017, dados globais, mas depois quando olhamos para homens e mulheres, continuamos a ver aqui que desce mais nos homens e menos nas mulheres, portanto as mulheres continuam alta, continua ainda mais alta nos centros, nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. O acesso a crianças fora da escola dos 6 aos 17 anos piorou, nesta altura 38,6 contra 34,3 em 2007, sim. Permite ou não fazer uma leitura, quando também olhamos para a posse de alguns bens, chamados bens duráveis, temos alguma evolução. Que tipo de leitura podemos fazer do ponto de vista se olharmos para as questões de desenvolvimento? Claramente permite ver os avanços, os recuos e a estagnação. Mas eu só queria fazer uma referência à questão da cobertura e da fiabilidade dos dados, que é o seguinte. O INE fez aquilo que tecnicamente se pode fazer, que é fazer o censo e depois fazer uma verificação para dar uma certa ideia do grau de cobertura, todos os aspectos ligados à operação. Agora, há uma coisa que é importante termos consciência, e isto não tem nada a ver com o INE, mas que é uma deficiência terrível no processo de recolha de dados. O melhor contraditório, a melhor referência que o INE poderia ter é uma base de dados que nós não temos, que é os registros vitais. Os registros vitais são indispensáveis ao nível dos postos administrativos, o cruzamento que de dados. Basicamente a recolha dos nascimentos, dos falecimentos. Se nós tivéssemos isso, nós poderíamos, em muitos casos, muitos postos administrativos dizer, não, desculpa, estes dados não estão corretos, ou nós vamos corrigir os nossos, etc. Sem registros vitais, nós vamos ficar permanentemente deficitários. Os registros vitais começaram há 500 anos, em Londres, foi daí que nasceu a demografia, foi daí que nasceu a estatística. E eu acho que esta limitação, o próprio INE deve talvez também pressionar mais nesse sentido. Não é ao INE que compete fazer isto, isto é um problema da administração pública. A administração pública devia ter, o governo devia, uma vez num debate, eu provoquei esse assunto, o deputado Chomeira dizia, sim senhor, o professor tem razão, mas quando recebermos essa missão, nós faremos. A verdade é que esta é uma responsabilidade do governo. A criação, a responsabilização. Há pouco tempo, no ano passado, o presidente Nhusse teve uma situação desagradável com um chefe de posto que não sabe quantas pessoas tem, não sabe quantas pessoas estão contadas. Este aspecto é fundamental, no sentido de dar continuidade, inclusivamente entre os censos. Os censos deviam ser para fazer o balanço e fazer a correção. Nos centros urbanos temos ainda esse Não temos isso. Ora, isto era uma das coisas fundamentais. Eu espero, e eu acho que nós, académicos, devíamos tentar sensibilizar os políticos. Os políticos fazem tudo, fazem maravilhas para fazer um censo eleitoral, fazem aquelas máquinas para recensear. Coisa moderna, primeiro mundo, em 10 minutos você tira a fotografia. Quem é que faz uma operação dessas para o BI e para o registro das crianças? Por exemplo, sobre essa questão, em termos de progresso, e eu estava a falar há bocado do biquíni, vocês têm aqui um dado que é 72% das pessoas de 0 aos 18 anos estão registadas. É verdade. Quantas crianças de
desde que nascem até ao primeiro ano são registadas. 32%. Isto é escandaloso. Eu estive há 2 anos em Timor-Leste e eu levantei este assunto e os colegas de Cabo Verde disseram: vocês são uns irresponsáveis. Moçambique, Guiné-Bissau e Angola não registram as pessoas. Que Estado vocês estão a construir? Então, este aspecto do registro, quantos mortos são falecidos, são registados? 50%. Então, esta deficiência é muito má. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, esta é uma debilidade muito grande, porque tem a ver com a administração pública, não é com o INE, é com o funcionamento. Eu penso que, do ponto de vista futuro, o próprio administrador, o próprio chefe do posto, devia ter como principal missão saber quantas pessoas nascem, saber quantas pessoas morrem. Se não soubesse isso, ele devia ser demitido e posto uma pessoa. Este é um aspecto de desenvolvimento fundamental, porque a partir daí a gente fala de transição demográfica. Isso é conversa de académico. O melhor contributo que poderia dar um chefe de posto para o desenvolvimento era este. Porque a partir do momento que você começa a registar, a sensibilidade vai aumentando para esses aspectos. Agora, o caso, por exemplo, da educação. A educação saiu de 50 e tal 50 pontos, para 39. Em termos relativos, a gente pode ficar contente. Mas quanto é que é 39% da população neste momento? São 11 milhões e meio. Ou seja, o efetivo de analfabetos é maior do que toda a população em 1975, que eram 10,5. Ou seja, nós podemos, em termos relativos, dizer, sim senhor, houve uma melhoria. Em termos absolutos, nós não estamos a conseguir superar o processo. Significa que temos uma população do tamanho superior àquela que existia quando foi a independência há 40 anos, que é totalmente analfabeta. Então, a questão do onde é que há progresso e onde é que não há, fica em dúvida. Em termos relativos baixou, em termos absolutos não estamos a ganhar a batalha. Ou seja, a população está a crescer muito mais rapidamente do que os ganhos que se estão a conseguir, os avanços que se estão a conseguir. Os avanços que estão a conseguir, a capacidade de fazer escolas, a capacidade de educação, a capacidade de saúde. Todo este dinheiro que nós gastamos ou não gastamos ou gastamos mal, não era suficiente para esse ritmo. Ora, nós não estamos a despender o suficiente nisso. Então, o ritmo de pressão da água, de todos os aspectos. Agora, há elementos interessantes de progresso na questão do acesso à comunicação, se bem que, por exemplo, as mulheres, por aquilo que eu percebi, acho que reduziu um pouco o acesso à comunicação do que em relação aos homens. Os homens, como são mais fofoqueiros, geralmente são mais fofoqueiros que as mulheres, então gostam mais do telemóvel. Mas há esses indicadores. Eu acho que é possível encontrar elementos de progresso. Por exemplo, a questão da língua é interessante. E veja o caso da língua. Neste momento, a língua mais falada em Moçambique é Macua. Exato. A seguir é português. Em termos de língua materna, passou de 11% para 17%. Mas, quando vamos ver em termos urbanos e rurais, são 40% a nível urbano, 5% a nível rural. Então, significa que a maioria da população, por simplesmente, não fala português. Então, há estas mudanças. Que é o instrumento principal de educação. Que é o instrumento de educação, que é o instrumento de unidade nacional, que é o instrumento de comunicação nacional. Então, há aqui progressos muito diferenciados, se formos a pegar cada um dos assuntos. Doutor José Guambo, também queria ouvir a sua leitura sobre estas aparentes contradições que os números nos sugerem dos caminhos que estamos a seguir. Um dos números que eu vi aqui era a força de trabalho. A população aumentou, estamos a dizer aqui, mas a força de trabalho diminuiu, de acordo com os dados. Total de 69,2% em 2007, agora estamos 57,6%. Será um pouco aquela explicação que estava a dar no início. Exato. O que nós vamos verificar é exatamente isto. Enquanto nós termos uma fecundidade alta e termos esta questão de termos a base da pirâmide cada vez mais larga nas duas primeiras faixas etárias, nós vamos encontrar aqui um grande número de população que irá, de certa forma, sufocar aquilo que é a força do trabalho. Isto é, um número de
crianças com menos de 10 anos é muito grande, que faz com que a força do trabalho, ainda que tenha crescido do ponto de vista relativo, do ponto de vista absoluto, fica engolido. Então, esse é um dado que nós podemos ver. O mesmo acontece em relação aos outros indicadores. Mesmo os indicadores relativos ao analfabetismo, relativos ao acesso à saúde, acabam ficando influenciados exatamente por este grande crescimento. Isto é, nota-se que há um esforço grande que está sendo feito do ponto de vista numérico, né? De investir nessa aula, o número de escolas, creche e tudo mais, mas quando depois vamos fazer a contabilização disso em relação àquilo que é a população, isso acaba se mostrando, do ponto de vista estatístico, como sendo um certo retrocesso, como sendo um certo recuo. Isto é, o que nós temos hoje, do ponto de vista absoluto, é maior do que o que tínhamos antes. Mas como a população cresceu mais, exatamente, acaba engolindo este esforço todo que foi empreendido ao longo desses últimos tempos. Então significa que a velocidade com que você corre é inferior à velocidade que... Exatamente. A velocidade do crescimento da população é muito superior que a velocidade do investimento que está sendo feito nessas áreas sociais todas. Então aqui isso sugere que um dos grandes desafios é preciso inverter as velocidades. Isto é, a velocidade do investimento terá que ser muito superior exatamente ao crescimento da população. Ou por outra, é preciso também encontrar formas de ir contendo a velocidade de crescimento da população, porque neste ritmo realmente grandes dificuldades se esperam daquilo que é o investimento e olhando para aquilo que é o ritmo de desenvolvimento do nosso país para poder fazer face ou fazer um equilíbrio a este crescimento da população. Um dado também que eu queria fazer o vosso comentário. Fala-se muito da questão da migração da população das zonas rurais para as zonas urbanas. Eu olhar para este relatório, sem ser especialista, parece desmentir-me um pouco. Será também da velocidade do crescimento? Não. 60 e tal % da população, já estamos a dizer isso há muitos anos, que está nas zonas rurais e o resto nas zonas urbanas. Qual é a leitura vossa relativamente a isso? O problema sobre isso é que nós não temos ritmo de crescimento urbano que faça acelerar mais a migração. Vá lá, nesse sentido, eu acho que a urbanização é relativamente lenta comparando com outros que têm uma industrialização concentrada à volta dos centros urbanos, ou que, por exemplo, aconteceu nos anos 60, mas também a urbanização que existe é uma urbanização muito informal. E isso faz com que as pessoas, por um lado, querem sair, mas vai aos poucos. Eu acho que o que desincentiva esse processo é, de facto, a falta de emprego, a falta de oportunidades que em princípio, não atraem tanto o processo. Mas cria uma situação é que, ao nível rural, também não há transformações. Um dos aspectos que eu queria referir, e é bastante preocupante, é a mortalidade materna é extremamente alta, é impressionante. Pronto, está naqueles piores países do mundo, nos 450 e tal. É uma coisa louca. Um outro aspecto que eu acho que era importante prestar atenção e que a brochura dá destaque é pessoas com deficiência. O aumento é de quase 300 mil. E este é um dos aspectos que eu queria referir pelo seguinte. Nós temos um efetivo de pessoas com 700 mil pessoas, cerca de 700 mil pessoas com deficiência. Temos 1,3 milhões de pessoas idosas com mais de 60 anos. Ou seja, temos 2 milhões de pessoas que mereciam ser o foco principal da ação social. A ação social, acho que tem uma atitude muito dispersa, ineficiente, ao tentar fingir, porque é só fingir, porque não tem recursos, para dar assistência
a todas as crianças, às mulheres, às pessoas com pobreza, às pessoas, inclusivamente vem com aquela conversa do Banco Mundial, que é a ação social produtiva. Queremos apoiar as mulheres que têm capacidade de trabalho, mas não conseguem arranjar emprego. Isto é brincar e insultar as pessoas que deviam ter apoio, que são as deficientes e os idosos. Nesse sentido, eu acho que há aqui um elemento muito importante, que se nós não acompanharmos o que estão a fazer a região, que é dar foco naqueles que são realmente incapacitados ou que já passaram a idade, mas contribuíram. Dizemos, eles não contribuíram para a reforma. Não contribuíram, não pagaram IVA. Por que é que nós não criamos um sistema indireto para lhes dar uma compensação? Então, estes processos não estão a acontecer. E nós dispersamos as atividades. Então, eu acho que estes dados nos devem forçar a indicar a certos organismos, como a Ação Social, como o Ministério do Trabalho, a tomar uma atitude muito mais responsável perante a força de trabalho e perante as oportunidades de emprego. E isto nós não encontramos. Eu queria ir aqui ao Sr. Cirilo, entendendo que somos cerca de 30 milhões agora, não sei se o INE trabalhou com projeções nos próximos anos, vamos lá, nos anos de referência, 2030, que é a altura que é o prazo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que nós somos subscritores, há ali metas importantes, feitas aparentemente à luz destes números com que nós temos e não dos números de projeção. Estou a calcular que aí 2030 somos cerca de 50 milhões, ou se não mais. Há alguma projeção? A elaboração de projeções é um passo que se segue assim que terminamos o apuramento dos resultados mais desagregados, porque propomos-nos por tirar os resultados até a área mais pequena, que é a área de enumeração. Esse trabalho já está em curso neste momento. Estamos a desagregar a nível da província, distrito, posto administrativo, localidade, bairro e área de enumeração. Foi a área mais pequena da recolha de dados. E depois, sempre fazemos as projeções da população para os 40 anos, a partir do ano da realização do censo e os 40 anos que se seguem. Naturalmente que depois é atualizada com o censo que vai se realizar daqui a 10 anos. Neste momento ainda não fizemos as projeções, mas é o passo que vai seguir. Muito bem, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Mas há um aspecto aqui. Independentemente do detalhe da projeção, há uma coisa que é certa. A população vai duplicar em 25 anos. Ok, se não é 3,5, seria em 20. É de 2,8, vai ser em 25 anos. Significa que em meados deste século nós vamos ter 60 milhões de pessoas. Isso é praticamente adquirido, só se houvesse uma catástrofe. Portanto, é daquelas coisas que nós sabemos que vai acontecer. Eu no ano passado publiquei um pequeno artigo em que mostrava que quando Moçambique completar os 100 anos de independência, em 2075, as projeções das Nações Unidas, que têm várias variantes, algumas indicam que pode estar abaixo de 100 milhões, outras que pode estar acima. A do INE aponta para estar um pouco acima. Agora, o problema, não vale a pena projetar para dentro de 10 anos, porque 10 anos já ninguém controla. Mas até essa altura, se vai ser acima de 100 milhões ou abaixo de 100 milhões, vai depender do que a gente fizer com as entradas e saídas, os falecimentos e os nascimentos. Mas isso é uma questão que nós, mais ou menos, já podemos prever, porque nisso há mais ou menos detalhes. O que eu acho mais importante, no caso das projeções, não são as nacionais, não são as agregadas, as provinciais, são as distritais, que aí, por exemplo, as Nações Unidas não têm detalhes para isso. E aqui o INE desempenha um papel muito importante em fornecer esta informação. Muito bem. Eu queria convidar os nossos telespectadores para interagirem connosco a partir desta altura, colocando questões à volta destes dados. Como se viu, há muito por onde pegar, pelo menos nesta fase, relativamente a estes dados nacionais que foram publicados na última semana pelo Instituto Nacional de Estatística. São dados importantes para projetar o desenvolvimento e para lançar então o resumo. Muito bem, tenho a indicação do primeiro telespectador em linha. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, faça favor. O Gabriel. Sim. Na minha opinião,
para Moçambique crescer, é preciso desenvolvimento. Mesmo que nascem as crianças, a maior parte deles mora de 10 anos. A parte de velhice, são um pouco, até nós que somos daquele tempo colonial, mas temos mais educação. Mas nossos jovens entram no mundo das brincadeiras com aquela idade nova, chega aos 40 anos, começa a morrer. Então é preciso que o nosso país, para o desenvolvimento, garantir a saúde. A pessoa nasce uma criança, saber que essa criança vai viver. Porque se nasce uma criança, chega para vou parar aqui, acaba por morrer, ficar outra vez fazer mais outro filho. Então é preciso, quando as crianças nascem, garantir a saúde das crianças. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Temos então a linha aberta para ouvirmos opiniões de outros telespectadores ou até mesmo questões que queiram colocar aqui ao nosso painel em torno então deste censo populacional que mostrou então que estamos na casa dos 30 milhões. Temos então a linha aberta. Não sei se temos alguém já em linha. Temos alguém em linha? Parece que sim. Vamos à Zambésia, enquanto um telespectador que me quer falar na condição de anonimato. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, por favor. Sim, eu estive aí a acompanhar o programa. Sim, sim. Alô? Sim, sim. Sim, estive a acompanhar o programa e fiquei preocupado quando o professor explicava a questão de a não concordância com os dados com a nossa realidade. Isso é prático e eu fico mais triste ao INA, né, Instituto Nacional de Estatística, ao confirmar que os dados não são fiáveis. E eles dizem que tem um inquérito que eles depois costumam fazer depois do censo. Será, por exemplo, essa cartografia ou os cartógrafos que andaram por aí e que ainda nem conseguiram cobrir a nível nacional? Por exemplo, Nampula, Zambésia, houve algumas candidaturas para cartógrafos, agentes de cartografia, para fazer um inquérito e que ia iniciar logo em janeiro, mas que até agora não começou. E isso, será que vai substanciar esses resultados? Ou será que essa cartografia vai mais acontecer? Ou vamos continuar a ter dados que ainda não refletem a realidade? Era essa a minha intervenção e essa preocupação em volta da fiabilidade desses dados que são fornecidos. Muito obrigado pela sua participação. Os nossos convidados aqui do Instituto Nacional de Estatística vão certamente responder a essa questão que o nosso telespectador levantou. Mantemos a linha aberta para ouvirmos outras opiniões em torno destes dados que são aqui levantados, que será interessante depois cruzar. Agora está a ocorrer o licenciamento geral, portanto, o licenciamento, a atualização do licenciamento eleitoral. Vamos a Macia, ao encontro de um telespectador que também quer nos falar na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite, obrigado. Sim, faça favor. Bom, primeiro queria saudar os painelistas, o tema em discussão. Sim. Só tenho a contribuir em relação ao resultado que hoje nos é divulgado relativo ao Orçamento Geral da População. Lamentar bastante porque, na verdade, nós ainda vamos continuar a tomar decisões com base em dados não fiáveis. Refiro-me a isto porque quando estava a decorrer o Orçamento Geral da População e nós fomos discutindo, por sinal coincidiu no momento que estávamos a falar de um tema ligado à demografia, e numa turma, no universo de 50 alunos que compunham a turma, fomos discutindo e fomos vendo que quase 30 famílias daqueles colegas que estávamos lá naquela turma, o censo já havia terminado, mas que todos dizíamos que ainda não tinham passado lá os agentes do orçamento. E
isso quer nos trazer a ideia de que, de facto, os números que aqui estão a ser apresentados estão muito longe da verdade. Se só em 50, quase 30 famílias não tinham sido visitadas pela equipe do registro na altura, então é muito lamentável isso. Muito bem, muito obrigado pela sua colocação. Vamos certamente também ter a oportunidade de ver esclarecida essa questão. Onde está a colocar a questão da abrangência, até que ponto foram efetivamente cobertas todas as famílias e habitações, já que este era um licenciamento da população e da habitação. Vamos ter então os técnicos do Instituto Nacional de Estatística a esclarecer esta questão. Vamos aqui limar no encontro de um outro telespectador que nos quer falar na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Bom, eu gostaria de colocar uma observação relativamente aos dados que estão a ser, ou que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Bom, eu estou a residir na Zambésia, em Kimani, e vejo que o índice de crescimento da população em Moçambique de facto é elevado e que para a situação que se vive em particular na Zambésia ligada à questão de fecundação é de facto preocupante. Eu sou de Maputo. Quando a realização do censo, por acaso pude perceber que não foram abrangidas todas as pessoas, mesmo na cidade de Maputo, em que eu residia na altura do censo. Mas quando cheguei na Zambésia, pude perceber que o índice de fecundação é demasiado, tanto quanto quando estava em Maputo, dizia-se que, por exemplo, uma mulher está para 3 filhos. Na Zambésia, tomando em conta tudo que é a idade, estamos a dizer que normalmente um jovem de 17 anos já é pai de pelo menos 2 filhos. Então, há necessidade, de facto, de ser políticos, de se procurarem perceber, analisarem com um pouco de seriedade a situação da população, tomando em conta o país em que estamos a viver e as condições em que temos. Muito bem. Para que... Muito obrigado pela sua participação. Vamos tomar em conta então as questões que aqui levantou. Vamos manter a linha aberta para ouvir outras contribuições aqui dos telespectadores à volta deste tema. Já ouvimos telespectadores das mais diversas regiões do país. Vamos ao Sr. António. Sr. António, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Sim. Queria cumprimentar o painel e parabenizar o INES pelo trabalho feito. Em adição ao que o Dr. António Rodrigues disse, em relação às políticas que devem ser seguidas, eu queria que o Dr. António se refletisse em relação às oportunidades econômicas para as mulheres, porque há um crescimento importante da população. Não bastará termos, digamos, os anticonceptivos ou formas de prevenir as gravidezes para espaçar os nascimentos. Quando as mulheres não têm oportunidades econômicas e não têm educação, não fazem uso desses recursos. Então, em termos de políticas públicas, eu penso que, além dos aspectos que o Dr. António se referiu, para os idosos, os incapacitados, a questão de oportunidades econômicas para as mulheres é, digamos, um outro anticonceptivo. Não basta termos as pílulas disponíveis ou os métodos
Enquanto as mulheres não têm oportunidade econômica, estas coisas não serão usadas, estas tecnologias não serão usadas. E aí não haverá como controlar o crescimento tão veloz da população. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Sr. António, pela sua participação. Vamos ouvir mais 2 telespectadores e depois encerramos esta fase das chamadas telefónicas. Por isso mantemos então a linha aberta para ouvir então as contribuições das pessoas à volta deste tópico. Recordo então que na última segunda-feira foram então formalmente anunciados os resultados deste 4º Censo Geral da População e Habitação. Vamos à beira, encontro o Sr. Inácio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Assim, queria só contribuir neste tema que está em debate hoje. Sim. De facto, o que tenho notado é que o nível de crescimento da população em Moçambique tem sido elevado. Sim. O que tenho estado a ver pelas digressões que faço no país, um pouco por todo o país, sobretudo nos distritos, verifica-se na idade entre 16 e 20 anos, o ouvinte que acabou de falar tinha dito que até os 16 anos já tem 2 anos, tem 2 filhos, e as pessoas que trabalham com elas nas idades entre 16 e 18, até os 21 anos, todos já têm pelo menos 4 filhos. Sim. E o mais agravante é que o nível de escolaridade é tão baixo que as pessoas não têm um horizonte, não têm uma orientação. As pessoas estão numa situação em que não têm o futuro preparado para a sua organização a nível da família, para aquilo que são as condições de desenvolvimento local. As pessoas vivem simplesmente para o momento, vivem um momento apenas. De uma forma geral, eu acho que isso traz algum problema a nível daquilo que é a qualidade de vida em Moçambique hoje. Como dizia eu um dos participantes, que os nossos dirigentes até não sabem quantas pessoas têm a nível do seu distrito, na zona da sua, está sobre as suas responsabilidades. Não sabemos quantas pessoas moram, quantas pessoas nascem, não sabemos quantas pessoas poderão nos ajudar, está a um determinado nível acadêmico que podem contribuir, de certo modo, para o desenvolvimento do distrito. Muito bem, Sr. Inácio, muito obrigado pela sua participação. Peço desculpa cortá-lo, está mesmo em cooperação de tempo. Vamos atender o último telespectador da noite, depois voltaremos então aos nossos painelistas aqui no estúdio. Temos então a linha aberta para vermos então quem que encerra as chamadas telefónicas por parte dos nossos telespectadores. A linha permanece então aberta para essa oportunidade. Vamos ao Maputo, um telespectador na condição de anonimato, impressionante. Anonimato, sim. É impressionante a quantidade de pessoas na condição de anonimato, até para falar de estatística. Mas bem. Se nós fosse deixar a questão. Pois, este é um dado que o Instituto Nacional de Estatística um dia tem de estudar e trazer-nos. Mas faça o favor. Sim, eu gostaria de saber quais são os constrangimentos que levam com que o INE não consiga disponibilizar os dados a nível das províncias e dos distritos, que é para servir de base para uma análise e interpretação. Muito bem, muito obrigado. Foi o nosso último telespectador. Bom, várias questões foram colocadas aqui. Vou começar ali pelo Sr. Marup e o Sr. Cirilo. Muitas questões são dirigidas ao Instituto Nacional de Estatística. Pode explicar o detalhe de como é que esses processos foram feitos? Acho que muitas das questões têm a ver com isso. Certo. O telespectador que ligou da Zambésia em
anonimato, falava de alguma reserva na confiança que se possa atribuir aos dados. Ele evoca aqui que, se percebi bem, ele pessoalmente inscreveu-se para participar na cartografia, que nunca mais arrancou. De facto, nós fizemos a recolha de candidatos para fazerem esta atualização cartográfica. Se estão lembrados, a divulgação dos resultados do censo foi adiada por 2 vezes. A última data prevista devia ter sido dezembro. Nós contávamos arrancar com esta cartografia para o inquérito aos orçamentos familiares no início do ano, e este inquérito aos orçamentos familiares depende inteiramente dos resultados do censo da população. Não havia como arrancarmos com o inquérito aos orçamentos familiares antes da divulgação dos resultados. Agora que divulgamos os resultados, vamos, nos próximos meses, arrancar com a formação para o inquérito aos orçamentos familiares. Portanto, não é pelo facto de terem atrasado que os dados passam a não ser fiáveis. E esta operação foi uma outra que fizemos. Há um outro ouvinte que também fala, creio que da Macia, e fala mais ou menos nos mesmos termos. Nós dissemos ao longo deste debate e mesmo na divulgação dos resultados que sim, houve omissão. E esta omissão é inevitável. Não há um único país que realize um censo da população e não omita absolutamente ninguém. Não existe. E nós dissemos aqui que existe inclusive uma escala para quantificar e qualificar a qualidade do censo que é feito em função da taxa de omissão que acontece em cada país. E dissemos que houve províncias que foram mais críticas. Niassa, por exemplo, a taxa de omissão foi de 5,7%. Nampula foi de 5% e Manica foi de 5,1%. Mas houve outras províncias onde a taxa de omissão foi relativamente mais baixa. Este ouvinte, por exemplo, que fala da Macia, a taxa de omissão na província de Gaza foi de 2,5%. Portanto, houve sim alguns casos de omissão que foram devidamente calculados, identificados e quantificados. Isto não qualifica os dados de dados não fiáveis, porque está dentro de parâmetros aceitáveis em relação a esta questão. Sobre os dados a níveis mais agregados, também falamos nisso ao longo deste debate. Esta é a fase que se segue, estamos a trabalhar nesse sentido. Nos próximos dias já vamos tirar os dados a nível provincial, com alguns indicadores a nível provincial, depois, paulatinamente, vamos agregando a níveis mais baixos. Como dissemos, a nossa perspectiva este ano, ou em relação a este censo, publicarmos os dados até a área mais baixa, que é a área de enumeração. Portanto, passando pelo distrito, posto administrativo, localidade de bairro, para o caso das áreas urbanas, e até a área de enumeração. Portanto, é uma questão de tempo que depois estes dados serão disponibilizados. Não há omissão de dados desagregados a níveis mais baixos, provincial e distrital. As outras questões, creio que foram alguns ouvintes confirmavam em função daquilo que eles dado a observar no terreno. Lembro de uma passagem do ouvinte que fala do Climane, também falou sobre a condição de anonimato, que disse estar a constatar esse tipo de situações. Outros ouvintes também falam de experiências que eles próprios vivem, que confirmam a taxa, que de facto a taxa de fecundidade continua alta, portanto, para falar do número de filhos. É mais ou menos o que posso dizer. Alguma coisa que queira complementar? Obrigado. Em relação às questões colocadas, creio que o meu colega, Dr. Cirilo, já fez referência. Apenas aqui quero enfatizar que o ouvinte Gabriel, que nos falou da Zambésia, em relação à cartografia, é suposto que ele seja um dos candidatos, como foi dito, e dizer para ele que a cartografia, para aqueles poucos distritos da zona centro e norte, que nós não usamos a metodologia de 2017 e tentamos manter a metodologia de 2007 para vermos qual seria o resultado final. Então, ela vai arrancar nos finais desse mês e os candidatos já estão apurados. Agora estamos na fase de recepção dos últimos equipamentos que devem ser usados no trabalho de campo. Para dizer que vai arrancar no final ainda desse maio,
a cartografia. E é preciso ter em conta e acreditar no trabalho e na qualidade do Instituto Nacional de Estatística, do que faz. A nossa cartografia é uma referência não só na região agora. Tomando como um exemplo o período que parte de 2020 para os próximos 10 anos, a recomendação para todos os países africanos é de fazer recolha de dados georreferenciados, porque essa informação georreferenciada permite para fazer análise muito detalhada espacial. Nós estamos tendo problemas com vários fenômenos que estão decorrendo e porque não tínhamos este nível, esse detalhe de recolha, era difícil, mas agora estamos em condições. Nesse momento estamos trabalhando em coordenação com o Instituto Nacional de Saúde, por causa da inclusão de cólera nas áreas em que decorreu o ciclone Idai e o Kennedy. Estamos também trabalhando agora com o INGC, estamos fornecendo a nossa informação, que é para dar um acompanhamento, e está sendo possível fazer um mapeamento com uma mancha mais exata sobre a ocorrência dos óbitos. E isso vai permitir que os acadêmicos possam, identificando essas áreas, chegar a conclusões do que está a acontecer ali, o que deve ser feito. Então, nós temos, para dizer em poucas palavras, a nossa cartografia de que o ouvinte estava falando, todas as unidades habitacionais do país georreferenciadas. Esse é um caso inédito. Temos as infraestruturas socioeconômicas georreferenciadas, temos levantadas georreferenciadas todas as antenas de televisão, de rádio. Agora, o passo seguinte com base nessa informação, pode-se determinar o raio de cobertura dessas. Então, é uma informação, uma gama de informação que vai ser muito útil para o desenvolvimento do país. Mas já está disponível? E já está disponível. Bem, vou pedir aqui ao Dr. José Gomes também notas daquilo que foi aqui referenciado. Muito obrigado. Uma nota particular sobre a questão das escolas, das crianças, que me fez alguma confusão. Que há mais crianças entre os 6 e 17 anos fora da escola, são 38,6%. Eram 38,6%, passaram para, dos 6 aos 7 anos, subiu de 63% para 71%. Sim, pois. E de 41% para 65% no caso das crianças de 7 anos, mas ao mesmo tempo a população mostra um padrão de porte de bens duráveis, que é que ao mesmo tempo temos um aumento significativo de agregados familiares liderados por crianças. Esta amálgama de informação, vocês trabalham com isto? Jeremias, importa de fato referir que a disponibilidade desses dados, agora divulgados de forma definitiva, traz um grande desafio para os académicos, no sentido de interpretar melhor esses dados. Exatamente, porque esses dados dão-nos muitas ilações e também trazem muitos questionamentos sobre o que é possível visualizar. Um dos aspectos que referi é este, das crianças, por exemplo, que estão fora da escola. Nós sabemos que há muito investimento que é feito na área da educação, mas o que se pode notar aqui é que crianças, por exemplo, dos 6 aos 17 anos, que estão fora da escola, cresceram de 2007 para 2017, o número cresceu. Passaram de 34,3% para 38,6%. Então, aqui... e as crianças de 6 anos em particular, exatamente, crescem de 63% para 71%. O que é que explica? Exatamente. Aí um grande questionamento, porque nós aparentemente notamos um grande investimento nisso, uma grande preocupação no sentido de conseguir-se abarcar essa massa de crianças todas que vão completar os 6 anos para poderem ingressar às escolas, mas os números mostram-nos que, afinal de contas, o que nós vemos não é exatamente isso. Daí que isto requer realmente estudos. O mesmo acontece em relação à questão do analfabetismo, sobretudo na população feminina rural.
nota-se que o índice ainda é muito alto, e nós sabemos que o desenvolvimento passa um pouco também pela escolarização da mulher, pelo empoderamento da mulher, mas os números aqui também ainda nos mostram aqui grande dificuldade, né? O número é muito alto, então alguma coisa precisa de ser feita, né? No sentido de reverter este cenário, se consideramos que realmente as mulheres são um garante para o desenvolvimento deste país, precisamos fazer alguma coisa. Então, são grandes os desafios que os dados nos trazem. Antes de tê-los, talvez estávamos um pouco mais relaxados em função daquilo que são as notícias que a gente vai acompanhando, mas agora a matéria-prima, como foi dito, é esta, é sobre isto que nós temos que trabalhar. Por isso o meu apelo e convite a todos os académicos que usem esta informação o mais rápido possível para tentar explorar todo o significado que esses números retratam realmente, porque mesmo olhando para a questão da população economicamente ativa, o que se nota é que, né, os números são relativamente baixos, o que quer dizer que nós temos aqui esta grande massa que eu referi de uma força de trabalho, não é isso? Que não pode ser considerada, porque ela é muito alimentada exatamente. Alguém tem que trabalhar para esta força. Exatamente. Para este exato. A questão da deficiência, que foi aqui referida, também os números estão a crescer e tudo mais, e um grande reparo a esta questão dos agregados familiares que são liderados por crianças. Por crianças de 12 aos 14 anos. De 2007 para cá, o número quase que duplicou. Exato. O que é que isto quero referir? Será que estamos a ter muitas situações de orfandade nas comunidades, né? Será que esta questão dos conflitos estão a trazer muita morte para muitos adultos, ao ponto de os agregados serem assumidos por crianças? E será que isto não estará também, de certa forma, a atentar aquilo que é o grande desafio agora, que é a questão de retardar o casamento? Porque realmente, se essas crianças são os chefes de agregados familiares, de certa forma podemos inferir que já levam, de certa maneira, uma vida de adulto, uma vida conjugal. O que quer dizer que isso acaba retardando aquilo que é o grande desafio, que é acabar com os casamentos prematuros, por exemplo. Doutor António Francisco, um dos grandes objetivos que nós temos aqui é o combate à pobreza. Os dados que nós temos aqui parecem indiciar precisamente o contrário relativamente ao combate à pobreza. A questão da saúde já foi aqui referida, o índice de mortalidade materna continua elevadíssimo, 461 e 5 mulheres. Educação, são os dados que mostramos aqui, a questão do saneamento, não houve grandes avanços relativamente ao saneamento. Não estamos a combater a pobreza, pelo menos na dimensão daquilo que temos estado a colocar. E essa questão das políticas públicas. Essa questão leva-nos para um aspecto que nós aqui estamos a distrair-nos. Porque os nossos colegas do INE agora dizem que os académicos têm muito para estudar. E os políticos ficam a dizer agora vão esperar pelos académicos. Mas os políticos não querem saber dos académicos. Os políticos não... Estas coisas, muitas destas coisas não são novidade. Já estavam no censo de 2007. Algumas vieram-se confirmar. Então, há aqui um aspecto que realmente se coloca. Isto é essencialmente a fatura que nós devemos transportar para os políticos, para os burocratas, para os administrativos. Porque são eles que realmente são responsáveis por isto. E aqui põe-se a questão realmente da pobreza na sua dimensão mais ampla, que não é só o consumo, mas é naquela dimensão mais ligada às diferentes dimensões, que é a mortalidade infantil, saneamento, etc., e que é aquela multidimensão. E, nesse sentido, a maior responsabilidade que eu penso que surge destes dados, independentemente do aprofundamento dos aspectos essenciais que nós temos que estudar, é nós pedirmos responsabilidades aos políticos para que eles tomem atitudes mais efetivas.
Eu levantei aqui alguns aspectos, por exemplo, eu venho aí a descentralização. Será que os políticos vai fazer parte do perfil dele, saber quantas crianças e quantas pessoas morrem? Esta questão tinha que ser responsabilidade. Ou seja, há coisas pequeninas que os políticos têm que assumir responsabilidade. E, nesse sentido, nós temos realmente aqui dados. Penso que, como académicos, não ficamos contentes com o panorama que surge, só que ficamos mais reforçados em certos aspectos que eles diziam que estas pessoas estão aqui só a fazer apóstolos da desgraça. Não, nós somos apóstolos da desgraça, a desgraça está ali, não precisamos. Portanto, a questão aqui importante é que estes dados vêm validar alguns aspectos que eram motivo de preocupação. Era esta a ansiedade, porque nós sentíamos que alguns aspectos não estão a melhorar. Alguns intervenientes manifestaram a sua preocupação sobre a qualidade dos dados. Eu digo, deixem isso de barato. Ao nível agregado, os dados podem ser muito bem usados. Acho que não vale a pena. Eu não vou arranjar briga com os meus colegas do INE por isso, porque só o valor destes dados não vale a pena estar a perder tempo com detalhes. Agora, ao nível de desagregado, sim, pode haver problemas, porque são aspectos mais de pormenor. E é normal. Então, é normal esse aspecto. Então, o que me parece é que, do ponto de vista do panorama que nós temos aqui, Moçambique está, neste momento, com uma radiografia que não é nada simpática do ponto de vista de qual é a posição de Moçambique perante o desenvolvimento. E como eu pus aqui a questão, e volto a falar nisto, quando nós temos metade da população com 50% da população, 16 anos, 0,6%, 50%, são crianças. Agora, essa população não... Terão que ir trabalhar, temos que pôr crianças a trabalhar. Terão que ir trabalhar, temos mais de 20% de crianças dos 7 aos 17 a trabalhar. Portanto, temos uma população... Temos crianças dos 12 aos 14 a liderarem a família. A liderar famílias. Temos mais de 300 mil deficientes que aumentaram. Ou seja, temos uma população que, na generalidade, não está a ter capacidade produtiva para sustentar. Portanto, um país que tem nesta situação tem que realmente olhar para estes detalhes, porque é ali ao nível da capacidade. Veja, por exemplo, o INE, na parte final da sua apresentação, apresenta uns dados interessantes. O PIB per capita, de 2007 para 2017, baixou. Portanto, o que estamos a produzir em 10 anos, baixou. Depois podemos dizer que houve a crise, que houve não sei o quê. A verdade é que baixou. E baixou muito mais, é bom ter isto presente, e baixa muito mais, ou se não baixou, é miserável, é nas zonas rurais. E essa capacidade produtiva não existe. Então, eu acho que não quero fugir à nossa responsabilidade, mas cuidado, porque os políticos gostam disso. Olha, eles estão a estudar, ainda não nos disseram o que é que a gente deve fazer. E isto, a matéria está aí. Eu penso que tem que haver uma maior receptividade da parte dos responsáveis por certas políticas. A ação social, acho que tem uma política irresponsável, porque põe metas impossíveis de realizar. Para quê? Por ignorância? Ou porque, pura e simplesmente, é fácil para depois não prestar responsabilidades? Esses aspectos são fundamentais. Acho que os doadores desempenharam aqui um papel importante no apoio, contribuíram com 60%, devem também pensar nos seus projetos, porque muitos desses doadores às vezes também vêm com ideias complicadas. Por exemplo, combate ao trabalho infantil. Vai combater como? Vai dizer a uma mãe que não ajuda a cartar lenha, que não ajuda isto, que não sei o quê. Então, é muito, do ponto de vista humano parece muito bonito, mas nós somos uma população que está no século XIX, não está no século XX, a maior parte da população. Então, neste aspecto é fundamental nós termos presente qual é a característica da população. Muito bem, quero agradecer a vossa presença neste programa para discutirmos um tema que vai ser muito, muito importante discutirmos mais profundamente nos próximos tempos, porque está em causa a questão do desenvolvimento do próprio país, sobretudo a forma como esse desenvolvimento se vai materializar. Agradeço também aos nossos telespectadores que nos acompanham terça a terça aqui neste Linha Aberta. Foi um prazer ter-vos aí. Na próxima terça-feira cá estarei de novo para vos propor um tema para discussão. Boa noite. Até.